Oi pessoal, meu nome é Camila, bem-vindos a este canal. E hoje eu trouxe para vocês esse ponto lindo, que formam pequenas ondinhas, um ponto texturizado, que dá para a gente utilizar dos dois lados. Ele tem o mesmo padrão na frente e atrás. Vocês podem utilizar as ondinhas assim, desta forma, e também assim, desta forma. Olha que incrível que dá esse efeito. E este ponto é muito interessante, vocês podem utilizar em muitos trabalhos, como por exemplo, colchas, mantas, suplás, bolsas, passadeiras, tapetes, almofadas. Inclusive, eu já trabalhei lá no outro canal, Camila Passadora e Handmade, já fiz alguns trabalhos com este ponto. Este ponto vocês podem também trabalhar em outros tipos de fio. Aqui eu utilizei o barbante, número 6, mas vocês podem trabalhar também, por exemplo, eu trouxe uma amostrinha aqui na lã, olha como ele fica lindo na lã. Aqui eu utilizei a bolsa que eu fiz lá no Camila Passadora e Handmade. Essa bolsa, olha que efeito incrível, feita em fio de malha. Olha como fica maravilhoso também no fio de malha. Também no fio náutico. Esta é outra bolsa que também está lá no canal. Eu vou deixar o link aqui desses vídeos aqui, desses trabalhos aqui para vocês poderem acessar lá também. Olha que lindo. Maravilhoso, né? Esse daqui é o fio náutico, número 5, de 5 milímetros. Então, é uma bolsa que dá pra gente diversificar aí os fios e também o tipo de trabalho. Fica muito legal e o padrão dela é muito fácil, porque a gente utiliza pontos simples do crochê em pontos básicos. Então, são 2 pontos básicos que, unindo os pontos aqui, a gente tem este efeito. Tá muito fácil, gente. Então, já deixem aqui nos comentários o que vocês acharam deste ponto. Já deixem um like que me ajuda muito e compartilhem o vídeo com outras pessoas que possam se interessar. Inscrevam-se no canal caso ainda não sejam inscritos e eu convido vocês a conhecerem também meus outros canais. E é isso, gente. Bora fazer! E para iniciar aqui essa amostrinha para vocês, eu estou utilizando o barbante número 6, Barroco Max Color da Círculo, e estou utilizando uma agulha 3,5. Vocês podem utilizar outros tipos de fios, inclusive fios mais grossos, fios mais finos, inclusive até o fio de malha, que é um fio bem mais grosso. Independente do fio que vocês utilizarem, é somente ajustar a agulha adequada ao fio que vocês forem trabalhar. E para iniciar aqui o nosso trabalho, eu vou prender a linha na agulha. Então, vou laçar sobre meus 2 dedos e jogar o fio para cá. Vou passar por baixo deste fio, por cima deste outro fio, trazer aqui para frente, dando uma giradinha, soltar os meus dedos e puxar o fio para baixo. Agora, eu seguro o fio menor e puxo o fio do novelo para ajustar. Agora, aqui, eu vou iniciar fazendo correntinhas. As correntinhas eu laço e passo por dentro desta laçada que está na minha agulha. Laço o fio do novelo, passo por dentro. Laço o fio do novelo, passo por dentro. Aqui eu não considero este nozinho aqui inicial e eu não considero esta laçadinha que está na minha agulha. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 correntinhas, que são esses vezinhos que vão se formando. Aqui o importante é a gente trabalhar para esse ponto sempre em quantidades pares. Então, independente do tamanho que vocês queiram fazer a peça de vocês, façam sempre as correntinhas em quantidades pares. Eu trabalhei aqui um total de 30 correntinhas, ou seja, em quantidades pares. Agora, eu vou virar o meu trabalho aqui de lado. Tem essa laçada aqui na minha agulha, tenho a minha primeira correntinha e a segunda. Eu vou vir aqui na segunda correntinha, pegando por dentro da correntinha só essa alcinha de cima, vou laçar e fazer um ponto baixíssimo, que é passar por dentro desta laçada da correntinha e por dentro dessa outra que está na minha agulha.
Fiz aqui um ponto baixíssimo. Venho agora na próxima correntinha e vou fazer um ponto meio alto. Então, pego a alcinha aqui da próxima correntinha, laço, trago para cima, fico com 3 na agulha, laço e tiro as 3 de uma vez. Venho no próxima correntinha, repito, ponto baixíssimo. Então, pego a alcinha de cima, passo por dentro desta e por dentro dessa que está na minha agulha. Próxima correntinha, ponto meio alto. Laço e faço o ponto meio alto. Dessa forma, eu vou intercalando entre ponto baixíssimo, ponto meio alto, ponto baixíssimo, ponto meio alto. E é assim que nós vamos fazer a nossa carreira inteira, intercalando entre pontos baixíssimos e ponto meio alto. Vou fazer mais um aqui. Então, próximo agora, acabei de fazer ponto meio alto, o próximo é ponto baixíssimo. Venho aqui na correntinha e faço ponto baixíssimo. O próximo, meio alto. Meio alto. Então, façam o de vocês até chegar aqui no final. Cheguei aqui para fazer o último ponto com vocês, acabei de fazer um ponto meio alto e o último é ponto baixíssimo. Então, a gente trabalhando as correntinhas em pontos pares, sempre o nosso trabalho vai começar com ponto baixíssimo e finalizar com ponto baixíssimo. Precisa ser assim, tá? E o nosso trabalho fica assim. Olha que bonitinho que já vai ficando na frente e atrás. Ele já dá esse efeito, né, de ondulação. Muito bonitinho. E agora, para continuar a nossa próxima carreira, nós vamos fazer uma correntinha de virada, virar o nosso trabalho. Aqui eu tenho a laçada na minha agulha, a correntinha que eu acabei de fazer e o meu primeiro ponto que está aqui. Os pontos, nós vamos trabalhar sobre os vezinhos, que são as cabecinhas do ponto, que são esses vezinhos que vão se formando aqui em cima. Então, meu primeiro ponto já é logo aqui, e eu vou iniciar fazendo ponto baixíssimo. Então, passo por dentro deste e passo por dentro dessa daqui também. Lembra que a gente sempre vai fazer ponto baixíssimo? Sempre fazer em todas as carreiras ponto baixíssimo para começar e ponto baixíssimo para finalizar. Então, fiz o ponto baixíssimo, agora o ponto meio alto. Venho aqui na cabecinha do ponto, pegando as 2 alcinhas, laço, trago para cima, fico com 3, laço, tiro as 3. Próximo ponto, baixíssimo. Pego as 2 alcinhas da cabecinha do ponto, baixíssimo. Passo por dentro e passo por dentro. Próximo, meu vezinho aqui, ponto meio alto. Meio alto. E vou repetir essa sequência, alternando entre baixíssimo e ponto meio alto. Até o final da minha carreira. Cheguei aqui ao final de mais uma carreira, então acabei de fazer o ponto meio alto, preciso encerrar com um ponto baixíssimo, que está bem aqui na quininha. Esse último aqui fica escondidinho, mas eu preciso pegar ele aqui também, olha, o vizinho aqui. E aqui eu faço o baixíssimo final. Olha minha carreira como está ficando, que bonitinho, deste lado, e olha deste outro lado, a textura também que já vai fazendo, que graça. Encerrada a carreira, é só isso, gente. Nós vamos fazer uma correntinha para virada, virar o nosso trabalho e começar tudo novamente. Então, vou fazer só mais um comecinho aqui com vocês. Aqui eu tenho a linha na minha agulha, a correntinha que eu acabei de fazer, os meus vezinhos estão aqui em cima. Aqui eu tenho a textura do ponto, aqui em cima são os vezinhos. Então, este primeiro é a correntinha e esse daqui que é o meu ponto. Aqui, onde eu vou fazer o baixíssimo. Então, faço aqui o baixíssimo. E agora, aqui no próximo, o meio alto. Meio alto. Próximo, pegando as 2 alcinhas, baixíssimo. E é só repetição.
Aqui, gente, o ponto meio alto vai acontecer sempre em cima do ponto meio alto e o ponto baixíssimo sempre em cima do ponto baixíssimo. E assim eu vou fazendo até o final da carreira. Toda vez que for virar a carreira, eu faço a correntinha e viro o trabalho. Não se esqueçam que sempre precisa começar com baixíssimo e terminar com baixíssimo. Se por acaso der diferente, alguma coisa saiu errada aí no meio do caminho. Volta a fileira, a carreira e faz novamente. E é isso, é só isso o nosso ponto. E ele faz esse ponto maravilhoso a partir de pontos tão simples aí, que são dois pontos básicos do crochê, que é o ponto baixíssimo e o ponto meio alto. E a gente faz essa textura linda. Então, aqui eu vou crescer a minha peça e vou mostrar para vocês como vai ficar. Eu terminei aqui de subir as minhas carreiras e olha que maravilhoso que fica esse ponto. Olha a textura de ondinhas que ele forma, que graça! E é um ponto que dá pra gente usar dos dois lados. Aqui a carreira, eu encerrando do outro lado, ele fica assim na parte de trás. Então, caminhei com os meus pontos até aqui, atrás ele fica assim. E, ó, atrás é a mesma coisa, eu tenho o mesmo ponto na frente e atrás. Então, é uma peça que dá pra gente usar dos dois lados. Olha aqui, super, super interessante que fica. Muito lindo este ponto. E aqui a minha amostrinha, ela ficou com 18 centímetros de largura e 12 centímetros de altura. Com este fio que eu trabalhei, ela ficou com um peso total de 38 gramas. E a peça de vocês podem fazer no tamanho que vocês desejarem e cresçam aí as carreiras na quantidade que vocês necessitarem também. Eu não vou passar aqui a quantidade total de carreiras, porque isso varia muito do trabalho que vocês pretendem fazer. Mas, independente de fazer da quantidade de carreiras que vocês façam, ela fica com este acabamento aqui na parte de cima. Como é uma peça que dá para usar dos dois lados, ela fica assim. E olha que maravilhosa. A gente fazendo aquele encerramento certinho, com o ponto baixíssimo e a correntinha de virada, é uma peça que fica bem retinha aqui na lateral. Então é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado de fazer este ponto, que ajude vocês aí na criatividade para muitos trabalhos. Não se esqueçam de deixar aquele like que me ajuda muito e compartilhar o vídeo com outras pessoas. Obrigada por ficarem comigo, beijos e até o próximo vídeo.